Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que seja uma noite bem agradável para todos nós e que saiamos daqui com uma mensagem a mais no nosso espírito, que nos alente, que nos incentive a nossa jornada. Inicialmente, vamos pedir a proteção de nossos mentores espirituais, do alto, para que tenhamos uma noite tranquila e aproveitemos bem esses instantes em que estaremos aqui reunidos, em nome de Deus, para aprender um pouquinho mais do Evangelho e um pouquinho mais das lições que Ele nos concede para a nossa existência. Senhor, que a Sua luz se derrame sobre cada um de nós. Se hoje, ainda imperfeitos somos, estamos na batalha íntima pelo nosso melhoramento, na certeza de que o amanhã há de ser de um porvir glorioso, aonde as nossas limitações serão superadas e os nossos bons sentimentos serão desenvolvidos. Permita, Senhor, que sempre tenhamos a Sua misericórdia junto a nós, pois sabedores somos da nossa pequenez, das nossas dificuldades e limitações. Inspira-nos sempre ao perdão, à paz, à benevolência, à fraternidade e à caridade. E que esses sejam os estandartes que levemos conosco em todos os instantes da nossa vida. Se, por ora, nossos joelhos se dobrarem e cairmos perante a estrada da vida, socorre-nos, levanta-nos, dá-nos a força necessária para o nosso soerguimento e assim amparados haveremos de retomar a caminhada, a marcha junto à evolução, a conquista do amor, da paz e da fraternidade. Que Deus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está contido no 58º livro que Francisco Cândido Xavier trouxe-nos através do Espírito Humberto de Campos. Esse livro chama-se Contos e Apólogos. São pequenas passagens, pequenas tiragens, fictícias, mas com algumas fictícias, outras verdadeiras, com um fundo de sabedoria, de inspiração para todos nós. É uma forma de levar o conhecimento em forma de exemplos, de histórias, tais como Jesus sempre nos contava através das suas parábolas. O que nós devemos pegar delas é um fundo moral. Muitas delas, seres animados, fictícios, fazem parte dos personagens. São histórias curtas, mas que nos trazem grande ensinamento. E eu escolhi para a noite de hoje 2 dessas passagens, que eu vou contar brevemente. Logicamente vou pular um tanto de informações por causa do tempo, mas para que eu possa abordar o assunto da noite de hoje. Uma delas é a seguinte: uma determinada mulher, no auge da sua juventude, enfrentava um grande dilema. No seu ventre se alocara uma nova criatura. A vida ia começar. E uma nova vida ia começar ali. E havia um grande dilema. Ela queria viver a sua vida, a sua beleza, a sua liberdade. E aquele novo ser que estava por vir iria aniquilar os seus sonhos dourados. E num diálogo com a sua consciência, ou talvez com aquele espírito que já estava alocado ali em seu ventre,
Um falava com o outro. Deixa-me viver. Eu serei aquele. Será um motivo das suas alegrias no futuro. Eu serei o seu companheiro. Aquele que estará ao seu lado durante toda a vida. E ela falava, não. Você irá modificar todos os meus sonhos. Será um grande problema, será um fardo que eu terei que sustentar e levar para todos os lados. E ele implorava, piedade, deixa-me viver. Não se arrependerás. Serei o motivo do seu amor, do seu carinho, da sua abnegação. E ela jamais, de forma alguma, não deixarei que venha a vida para estragar a minha. E o diálogo continua por mais algum tempo, até que ela chega à extrema resolução de dar um fim àquela gravidez. E ele é expulso de seu ventre. Mas todos sabemos que ali não era um ser em formação simplesmente que estava presente, mas um espírito antigo, que estava tendo a oportunidade de entrar na escola da vida, através das portas do seu ventre. E isso lhe fora negado. Da grande vontade de permanecer vivo, agarrou-se fortemente ao coração de sua mãe. E essa, no momento em que o aborto era provocado, sofrera um colapso cardíaco e ambos perderam a vida. A vida física findava-se, mas a vida espiritual nunca se finda. Uma vez libertos do envoltório carnal, estavam presentes face a face, um à frente do outro, ambos acusando-se mutuamente e desenvolvendo um processo de ódio que se estendeu por longos e longo tempo. Digladiavam-se no infinito. De uma forma tão intensa que ambos iam se esgotando. Suas energias já estavam quase que findas. E eis que surge, então, um novo ser abnegado, de luz, voluntário do bem, que destina a estes uma nova oportunidade. Ela vem à frente, torna-se mãe e recebe como filho esses dois seres. Nascem, então, fruto dessa missão grandiosa de reajuste entre essas duas almas. Um ser que concede a oportunidade a estes dois de ressarcirem seus débitos. Só que agora a lei da vida cobra o seu preço. E ambos se digladiaram por tanto tempo, obsediando-se uns aos outros, que agora renascem num novo corpo, dois seres, um corpo e duas cabeças. A gente pode tirar como lição dessa história
Tantos e tantos casos que nós já vimos por aí afora, de pessoas que nascem grudadas umas às outras, seja pelo ventre, seja totalmente pelo corpo. E a gente não sabe os porquês, os meandros da história. Por que alguém nascer numa provação tão austera? Simplesmente porque ali não tem como um fugir do outro. Ali eles vão aprender a conviver. E é necessário que ambos mantenham o seu equilíbrio para um não danificar ao outro. Ou seja, estaria danificando a si próprios. Então, vejamos o fundo moral da história. É punição? Não é. É reajuste. Nós não temos o direito de influenciar na vida do outro. A partir do momento que uma vida se constitui, ela tem que ser respeitada. E nos dias de hoje, nós vemos um grande paradoxo a respeito desse assunto, que está tão em voga se falar por aí afora, né? Sobre aborto. E a gente ouve tanto sobre esse tema de uma forma tão irresponsável que vale a pena salientar sobre a ótica que a doutrina nos orienta, as responsabilidades de cada um desses atos. Muitos falam assim: o corpo é meu, eu que sei, eu que determino. Perfeito, concordo plenamente. Todas as suas ações são responsabilidade sua. E tudo que você faz com o seu corpo é lhe permitido pelo seu livre-arbítrio. Só que, a partir do momento em que se aloca em seu organismo um novo ser, você não tem o direito de entrar nessa questão e influenciar na vida de outra pessoa. É outra vida que se inicia, não a sua. Isso vai mudar totalmente os parâmetros da minha vida. Como foi lido agora há pouco, né, na introdução, a gente colhe o que semeia. Se a vida que está hoje no seu útero, crescendo, desenvolvendo-se, não se encontra ali por acaso, há de ser respeitada, é outra vida. E isso tem consequências. Muitos podem falar do lado moral, questionar uma coisa ou outra. Mas o que eu quero abordar é o seguinte: são dois seres habitando o mesmo corpo por um determinado período. E você não tem você não deve influenciar na vida do outro. Você não tem esse direito. Bom, vamos para uma outra passagem, outro conto que se encontra nesse livro, bem semelhante. No plano espiritual, existia uma mulher e um homem que tinham um certo endividamento com o seu passado. Eles influenciaram 8 indivíduos a uma vida de delinquência, de prazeres e de perdições. E isso lhes prejudicava severamente o seu desenvolvimento no plano espiritual. A consciência, logicamente, acusava os seus delitos pretéritos. Então, de comum acordo, ambos resolvem retornar à pátria física. Ele vem à frente, posteriormente ela renasce. Em determinada fase da sua existência se encontram, se apaixonam, contraem matrimônio. Até aí o plano reencarnatório estava perfeito. Ambos tinham uma vida
razoável, só que ela se perdera do real objetivo que era a sua encarnação. Se tornou uma pessoa fútil. Aquela pessoa que vivia de aparências, queria apenas status, boa posição social, uma boa vida, uma boa aparência. E ela tinha que receber 8 indivíduos através do seu ventre. E eis que, logo após o matrimônio, chega o primeiro filho, por um descuido de sua parte. Não foi algo planejado. E essa encarnação, ela se concretizou. E esse indivíduo, esse primeiro filho, se tornou o quê? A pérola da sua existência. Embora tenha trazido ao seu coração um grande aquecimento, um grande amor, ainda as cores do mundo ofuscavam a sua visão. E não lhe deu a atenção devida no seu desenvolvimento. A partir daí, começaram a vir os outros. Só que a cada sinal de gravidez, vinha um aborto. E veio o primeiro, e veio o segundo, e veio o terceiro, e veio o quarto. Foram tantos e tantos que chegou um tempo que ela já se desequilibrara. E aqueles que eram para ser os seus filhos, aqueles que estavam ligados ainda por um laço de reconhecimento, de amor, um compromisso de reajuste, começaram a se voltar contra ela. E estes planejaram então o quê? Uma vingança. Começaram a obsediar o seu filho. E este foi para o lado da decadência moral, até falecer num acidente de pura imprudência. O seu esposo também foi em decadência, vítima dessa obsessão. Até que chega o momento em que, pelas portas do suicídio, se despede da existência. Então vejam bem, vamos raciocinar muito bem sobre tudo isso. O planejamento que nos é concedido é para nossa melhoria e reajuste, para que aqueles grilhões do passado possam se romper e a gente ter plena liberdade consciencial. Para que a gente possa avançar, é necessário pagar todas as dívidas para com o próximo. E a vida física nada mais é de que uma possibilidade de nossa expansão de conhecimento, nosso desenvolvimento físico, moral e nossas reparações com os erros do passado. Mas, cada vez que nos abstemos das responsabilidades que nos são inerentes, apenas postergamos, deixamos lá para frente o reajuste dos débitos. E o pior, nós ainda acumulamos mais dores e mais sofrimento. Além de prorrogar lá para frente a nossa aventura, nós intensificamos as nossas dores e sofrimento no presente. Vejam bem que nessa história são 8 indivíduos que eram para ser o quê? Reajustados, amados. Imagina uma família de 8, bem alinhada. Os filhos, os netos, quanta vida, quanta história, quanto amor, quanto reconhecimento.
A gente ouve falar de tantas famílias numerosas por aí afora. E quão é gratificante saber que existem pessoas com os nossos laços sanguíneos que nos amam, que lutam por nós, que nos dão alento, que nos dão sustento, que nos soerguem, que compartilham conosco alegrias, que compartilham conosco tristezas. E nós queremos viver de que forma? No imediatismo, vivendo das nossas miragens, das nossas ilusões, esquecendo-se que a vida, de verdade, se concretiza em cada um dos que estão à nossa volta. Não há como sermos felizes, isolados, nem que tenhamos tudo que almejamos, tudo que queremos, todas as facilidades, nós seremos felizes. O que há de nos fazer felizes é justamente a interação uns com os outros. É aquele amor que vai e que vem. Aquele que você doa, sim, naturalmente. E que você recebe, naturalmente. Aquele que você sente no olhar de uma pessoa, pelo reconhecimento. E por aquele olhar você sabe o contexto que jaz em seu coração para conosco. Isso é amor. Mas a gente tem que fazer algo pelo próximo. Não basta vivermos por nós. E o que é pior é quando nós intensificamos as nossas ilusões através de crimes que ninguém vê, exceto a nossa consciência e aquele a quem nós prejudicamos. Esse crime silencioso que não pode perdurar mais. Nós estamos numa época em que é clamado por aí afora liberdade para escolhas, liberdade sobre a vida, mas na realidade, no fundo, isso não passa de um grande plano de manipulação das pessoas. E eu explico por quê. O que prende um ser humano às suas limitações é o sentimento de culpa. E não há uma pessoa sequer que tenha cometido esse crime do aborto e não ter na sua consciência a culpa. Mesmo que, muitas vezes, ela se esqueça ou tente esquecer deste fato. Vamos olhar agora pelo lado espiritual da coisa. Nós estamos numa constante evolução e numa constante luta do bem contra o mal. E um dos artifícios que o mal se utiliza é justamente, primeiro, deixar-nos na ignorância. Segundo, fazer-nos sentir culpados. Terceiro, dar-nos aquilo que é a razão das nossas ilusões. Lá na Roma Antiga falava assim, dar pão e circo, né, à população fazia com que ela se acalmasse. Ou seja, o alimento físico e diversões. E nos dias de hoje, por incrível que pareça, o que se fala por aí afora? Facilidades, pouco trabalho, muito vem a mim e diversões de todos os níveis e tipos. Só que essas, entre aspas, diversões têm consequências gravíssimas no desenvolvimento moral das pessoas e no seu endividamento para com o próximo. E cada vez que um de nós se endivida desta forma, se torna presa fácil para uma obsessão,
para uma maldade. Então, essa manipulação é recorrente, está sempre presente por aí, dando aos desavisados a ilusão da liberdade, mas na realidade estão oferecendo as algemas do cativeiro para cada um de nós. O que liberta não é a facilidade de fazer o que quiser, mas a responsabilidade de se fazer o que se deve fazer. Sermos honestos, sermos justos, sermos bons. Aproveitarmos o nosso livre-arbítrio e fazer as coisas que construam em nossa vida e que não destruam a vida do próximo. E cada vez que nós nos endividamos para com o próximo, é um grande passo para trás na nossa evolução. O tema pode se ramificar intensamente e poderíamos ver várias e várias derivações das consequências desses atos. O que prolongaria demais a nossa palestra da noite de hoje. Mas o que queria salientar é justamente sobre a responsabilidade. Que a nossa responsabilidade deve estar sempre viva. E cada vez que nós influenciamos na vida do próximo, seja ele encarnado, desencarnado ou em vias de encarnação, não importa, nós estamos nos atando a graves débitos. É necessário conhecer, saber, respeitar o próximo. A gente vê por aí afora tantas pessoas em depressão, não é? A gente vê por aí afora tantas pessoas sofrendo gravíssimas doenças. A gente vê por aí afora pessoas sofrendo em corpos totalmente fragilizados. E qual a explicação disso? A explicação está justamente no que foi lido bem no começo. A gente colhe o que a gente semeou. Se semearmos flores, vamos colhê-las. Mas se semearmos apenas espinhos, eles vão nos ferir. A escolha é nossa. Agora, um grande alerta que eu queria levar nesta noite é sobre esse tema, que é importantíssimo. É muito, muito grave a questão do aborto. Se tem um método, e único método, de um espírito adentrar a vida física, é através de um útero. Não existe outra forma. E a gente tem que saber que antes dele habitar esse útero, ele já preexistia. Já era inteligente, já tinha a sua formação, já tinha o seu planejamento, já tinha a sua missão. E que, inadvertidamente, às vezes, fechamos as portas dessa oportunidade a esses irmãos e assumimos grande débito para com eles. Não estamos mais na condição de errar assim, tão infantilmente. Não dá para a gente mais usar a desculpa do eu não sabia, eu era ingênuo, desconhecia. Não. Cada vez que nós interagimos com outras pessoas, adentramos o seu universo,
a gente vai adquirir ou um crédito pelas nossas boas ações, ou um débito pelas nossas falhas. A escolha é nossa. Mas o mais importante de tudo isso, que todas as oportunidades que nos são concedidas são para o nosso crescimento, para a nossa melhoria e para o nosso bem. E, infelizmente, quem gera o mal somos nós mesmos. Então, se hoje a dor nos visita, podemos ter plena certeza que fomos nós que a criamos. Mas não esqueçamos também que sob as mãos misericordiosas do alto nos é concedido o alívio, o perdão e o reajustamento através das mãos calorosas do nosso próximo. Que Deus nos ilumine, que Deus nos ampare, que Deus nos fortaleça. Só relembrando, quem quiser ler essas histórias, essa que eu falei, e outras tantas mais, de fundo, de grande sabedoria, o livro é Contos e Apólogos, pelo Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, psicografado em 1958. Que Deus nos abençoe.